Olá pessoal, aqui é a Bárbara Centelhas da Agrimet. Estamos de volta agora com o nosso ClimaCast mensal do mês de março, trazendo as condições aí em relação ao El Niño, né, o principal fenômeno que impacta a região, e também as projeções climáticas de chuva e temperatura para o próximo trimestre. Bom, pessoal, antes da gente adentrar, nas projeções, vamos falar um pouquinho sobre como as condições dos últimos meses, principalmente do último mês, impactou o balanço hídrico, a disponibilidade de água no solo no estado do Rio Grande do Sul. A gente pode ver que no finalzinho do mês de fevereiro nós tínhamos aí uma melhora, né? Se nós fôssemos comparar com o início do mês de fevereiro, a gente teve uma melhora nos níveis de armazenamento de água no solo, principalmente no noroeste do estado, no nordeste e parte do sul e algumas regiões centrais, nós vemos que existia um bom nível de água disponível, mas principalmente o extremo oeste do estado ainda estava muito prejudicado, com algumas regiões ainda com muitos dias sem chuva ou pouca chuva observada, que não foram suficientes para elevar esses níveis de armazenamento. O cenário durante o mês de março também foi um pouco crítico, apesar de a gente ter tido algumas frentes avançando, ao longo do mês, elas não foram fortes o suficientes e nem com chuvas o suficiente para a gente chegar agora ao fim do mês de março com bons níveis de armazenamento de água no solo. Então, quando a gente compara, o dia 28 de fevereiro com agora o dia 25 de março, nós vemos que nós estamos numa condição, de forma geral, um pouco pior. Apesar de não tão crítica como já esteve em janeiro, principalmente, ainda assim é uma condição que nos preocupa, principalmente nas regiões que estão aqui em laranja, vermelho, que indica que a gente tem menos de 30% de água disponível no solo. Por isso que o acompanhamento da previsão do tempo, a expectativa da entrada de mais frentes frias é importante para regularizar essa condição de armazenamento de água no solo e viabilizar aí agora as culturas de inverno. No entanto, eu não trouxe esse índice aqui, mas é importante mencionar que grande parte, dessa instabilidade que nós tivemos nesse início de ano se dá pela baixa, favorabilidade para avanço dessas frentes. Nós temos o índice, que é a oscilação antártica, que tem ficado aí muito positivo, e esse índice positivo para nós representa uma menor entrada, menor favorecimento de entradas de frentes frias. Então, ele ainda está positivo, a projeção que ele inicia o mês de abril ainda positivo, o que nos coloca num sinal de alerta em relação a essas chuvas, apesar dos próximos dias. Hoje eu estou gravando aqui no dia 25 de março, a gente tem expectativa de bons volumes para o estado e esse balanço tende a melhorar. Bom, falando um pouquinho sobre o fenômeno El Niño Oscilação Sul, a gente comenta bastante sobre esse fenômeno, vocês estão acostumados, até porque o Rio Grande do Sul é uma das regiões que mais sofre um impacto com a ocorrência ou não desse fenômeno, nas duas etapas, na fase quente, que é o El Niño com excesso de chuvas, como a gente viveu em 2023, e a Laninha, que é o oposto, que é o resfriamento das águas no Pacífico Equatorial, que representa esse período seco. Existia uma expectativa de que nós tivéssemos um episódio de Laninha no final do ano passado para o início desse. De fato, as águas do Pacífico Equatorial estavam mais frias, como a gente pode observar. Vou até pegar aqui para a gente ver, por o pointer, a gente via, que as águas estavam ficando com graus negativos, ou seja, ficando abaixo do normal. Atingiu menos 0,6 no trimestre de dezembro, janeiro, fevereiro, o que nos coloca em alerta, mas ainda não classifica o fenômeno. Isso é muito importante da gente lembrar, que apesar de escutar notícias sobre a Laninha, para esse fenômeno se caracterizar como ele é algo que está acontecendo lá no Pacífico e tem impacto aqui no Brasil, precisa de um tempo. A gente precisa, no mínimo, 5 meses ali, com esse resfriamento se intensificando, para a gente começar a enxergar esses impactos. Mas o que nós observamos recentemente é que essa região aqui, 3,4, apesar de apresentar ainda algumas águas mais frias, de forma geral, passou por um aumento nas temperaturas, que fica muito claro, essa aqui é a medição do dia 24 de março, e aqui fica muito claro que a partir de fevereiro, principalmente ali do finalzinho de janeiro, início de fevereiro, as águas começaram a se esquentar, onde em março a gente chegou a ter até níveis positivos, marcar valores de temperatura positivos. Agora deu uma queda, mas ainda assim está acima do menos meio grau, o que nos indica que até o momento nós temos uma condição predominante de neutralidade, o que
os modelos apontam que provavelmente se mantenha, que a partir de agora essa temperatura, né, das águas vão ficar mais dentro da normalidade e caracterizar esse cenário de neutralidade. Então, tanto o modelo aqui americano, que é esse NMME de março, que é o modelo do NOAA, nos mostra isso, né, uma projeção agora para abril, maio e assim por diante dentro de uma neutralidade. E o modelo SMWF também mostra que aquela possível queda que nós vivemos, né, que poderia iniciar uma laninha, mas agora um aumento dessa temperatura, com a grande maioria dos modelos apontando para uma neutralidade. A neutralidade, ela não necessariamente indica uma normalidade, indica até mais dependência que a gente acaba tendo da previsão do tempo, porque a gente não tem muito claro o que vai acontecer. Quando a gente tem uma laninha e um El Ninho, fica mais claro, principalmente no estado do Rio Grande do Sul, de entender o que vai acontecer. E isso vai refletir nos modelos. Como a gente tem uma neutralidade pela frente, não tem nenhuma tendência muito clara de falta de chuva ou chuvas acima da média, nós vemos que os modelos de projeção climática também ficam confusos e acabam não entrando em um consenso. Então, aqui a gente tem um modelo de anomalia, ou seja, o quanto acima ou abaixo a chuva vai ficar durante o trimestre abril, maio, junho, do Instituto Nacional de Meteorologia, do SMWF, que é da União Europeia, e do NMME, do NOAA, que é do governo americano. E nós vemos que os três trazem tendências diferentes. A gente olha aqui que o modelo brasileiro nos traz uma tendência do próximo trimestre de chuvas acima da média, com chuvas acima de 10, 50, podendo em algumas regiões extrapolar uma anomalia de 100 milímetros, ou seja, além do que já é esperado chover nessa época do ano, chover 100 milímetros a mais. No entanto, quando nós olhamos os modelos internacionais, eles apontam para a direção contrária. O modelo europeu nos dá um cenário aqui de anomalias negativas, ou seja, chuvas oscilando de menos 10 a menos 50 milímetros abaixo da média, e o modelo americano, um cenário dividido, né? Se a gente olha a região mais central e oeste do estado, a tendência é a gente ter anomalias diárias negativas, ou seja, diariamente chover abaixo do normal, e quando a gente olha a faixa mais leste do estado, pode ter um cenário mais dentro da normalidade. Então, os três modelos apontam coisas diferentes. O que mais convergem são os internacionais, o americano e o europeu, para um cenário mais negativo. E o brasileiro indicando chuvas aí abundantes acima da média. Isso faz com que a gente tenha dificuldade de prever uma tendência. E, consequentemente, nós ficamos mais ainda na mão da previsão do tempo. Por isso que o acompanhamento, não só pelo ClimaCast, como por outras fontes de previsão do tempo, são essenciais para a gente entender quais são os próximos passos, né, que nós vamos ter em relação à previsão, principalmente de chuva. Porque quando nós falamos de temperatura fica um pouco mais fácil, porque nós temos aí um consenso muito claro, né, para praticamente todo o Brasil, mas focando aqui no estado do Rio Grande do Sul, de temperaturas acima da média, com o modelo, tanto o modelo brasileiro quanto o modelo europeu, indicando que a faixa norte do estado pode ter até uma variação mais intensa da temperatura média do ar. Ela oscila em média aqui de 0,2 a 0,4, né, o modelo europeu de 0,2 a 0,5, a meio grau, mas essa faixa mais norte, como a gente vê aqui, um ponta para o noroeste, outra ponta para o nordeste, mas de modo geral a faixa norte pode ter anomalias aí superior a 0,4, 0,5 graus, podendo chegar a 1 grau. Isso, né, parece pouco, mas numa tendência de ondas de calor, a gente sabe que pode ter um impacto significativo para a agricultura também. E aqui os três modelos convergem para esse mesmo cenário, o modelo americano também indicando grande parte do estado com anomalias aí de meio a 1 grau acima da média. Então, a chuva, a gente tem uma certa incerteza e a temperatura, uma tendência mais clara de permanecer acima da média, como nós já estamos observando há algum tempo. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para apresentar para vocês. Sei que o cenário ele é um pouco desafiador, tanto por termos predominantemente projeções desfavoráveis, como muita incerteza também, que cerca, né, as condições do outono, principalmente, mas semanalmente estamos acompanhando a previsão do tempo junto com vocês também podem fazer isso através do aplicativo Smartcopy, e no mês que vem eu estou de volta com mais atualizações. Até mais!